Você mede um resistor de 10K e o multímetro mostra 4,7K, você troca, o defeito continua. Você mede outro, dá um valor completamente diferente do código de cores. Conclusão imediata, o resistor está alterado. Mas se eu te disser que na maioria das vezes o resistor não está com problema nenhum. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje eu vou te mostrar 3 erros extremamente comuns ao medir resistência com multímetro, que fazem os técnicos trocarem componentes bons e perderem horas na bancada e ainda acharem que o circuito está defeituoso. Nós vamos analisar isso entendendo o que o multímetro realmente faz internamente. Ok? Bom, antes de falar dos erros, a gente precisa entender o método de medição. Quando você coloca um multímetro na escala de resistência, ele deixa de ser um voltímetro. Ele passa a ser uma fonte de corrente controlada. Internamente, ele injeta uma corrente conhecida no componente, mede a tensão resultante e calcula o resultado pela lei de Ohm. Como esse esquema aqui, você tem uma fonte de corrente, um voltímetro em paralelo e a medição da tensão em cima do elemento a ser medido, do resistor. Okay? Esse é um diagrama padrão. Um outro modelo clássico usando um miliamperímetro, né? Você tem uma fonte de tensão, miliamperímetro, um resistor de ajuste interno e a medição é feita aqui em cima do elemento a ser medido, aqui do resistor. A gente vê a corrente aqui, só que a escala é convertida pela lei de Ohm, R igual a V dividido por I. Agora vamos direto para o primeiro erro. Muito comum, esse seria o erro mais perigoso. Se houver uma tensão externa no ponto medido, a equação deixa de ser simplesmente V igual a RI, ou R igual a V sobre I, e passa a ser diferente, porque eu tenho uma tensão residual em cima do resistor, além de ser, obviamente, perigoso para o instrumento. Então, a medida da tensão em cima do resistor, V total, ela passa a ser a corrente de teste vezes o R que eu estou medindo, mais ou menos, dependendo da tensão, a tensão externa. Essa passa a ser a equação, portanto vai medir diferente. O multímetro não sabe separar o que é a tensão gerada por ele e o que é a tensão que está no circuito que você está medindo. Alguma tensão residual, você deixou o circuito ligado e mediu, ou ainda há alguma tensão de capacitores próximos. Ele apenas mede o total, então o resultado vai ser um valor incoerente, um valor instável, ou até mesmo uma indicação do circuito aberto, vai depender do instrumento. Eu quero fazer uma experiência para cada erro desse, para ficar bem claro. Esse é um teste que eu não recomendo fazer, porque dependendo da situação você pode causar dano no seu ohmímetro, né? No multímetro pode ser danificado. A gente não deve medir nenhum circuito energizado com o multímetro na função de resistência. O risco de você danificar é alto, ok? Mas eu vou fazer uma simulação aqui controlada e a gente vai conseguir medir essa situação. Bom, eu ajustei aqui a fonte para meio volt apenas, questão de segurança. Limitei a corrente a 30 mA, também questão de segurança. E aqui nós temos na giga o resistor de 4K7, que eu vou fazer uma medida, está em cima dele aqui o meu ohmímetro. E eu estou botando um outro resistor em série aqui com a fonte também para limitar a corrente. De qualquer forma, alguma tensão vai chegar em cima dele. Eu quero que seja pequena para não danificar o ohmímetro. O ohmímetro está mostrando ali 4,7K. Agora eu vou ligar a fonte e observe o que acontece com o ohmímetro. Tá lá, caiu para 1K. Eu estou injetando aqui meio volt em cima. Ok? Tirando esse meio volt, eu volto para os 4K7 originais. Ok? Bom, isso mostra, primeiro, o risco de você utilizar uma medida na escala de resistência num circuito energizado. E, caso não danifique o voltímetro, alguns voltímetros mais simples na escala de resistência podem simplesmente queimar. É bem arriscado fazer isso. Principalmente em tensões mais elevadas, acima de 5 volts, o risco começa a aumentar bastante. Alguns mais elaborados têm circuitos de proteção que ainda suportam essa tensão na escala de resistência por alguns segundos. Também não pode insistir muito porque também pode danificar.
Mas antes, pessoal, lembrando que a JLC PCB, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, está com grande promoção de placas com até 6 camadas. Se você está desenvolvendo um projeto eletrônico e quer levar ele para um outro nível, vale a pena conhecer a JLC PCB. Hoje em dia já é possível fabricar placas de circuito impresso de até 6 camadas por um preço muito mais acessível do que alguns anos atrás. Antes isso era praticamente proibitivo para projetos menores, mas agora isso ficou viável até mesmo para protótipos. Com até 6 camadas você consegue fazer roteamento muito mais organizado, melhorar plano de terra, reduzir ruído e ainda deixar o projeto mais compacto e profissional. Isso faz muita diferença, principalmente em fonte chaveada, RF ou circuito de alta velocidade. Então se você quer fabricar suas PCBs com qualidade profissional, dá uma olhada na JLC PCB, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ok, pessoal, voltando para o nosso vídeo. Fora essa questão do risco, a medida vai ser errada e se você se basear naquele número, você está considerando um valor equivocado, achando que o resistor ou o ponto de medida de resistência está errado, está com algum problema. E não é o caso. Ele volta a ter os 4K7 a partir do momento que eu desconecto a energia. Isso prova que qualquer tensão externa altera o cálculo interno. Resistência se mede apenas com um circuito desenergizado e capacitores descarregados. Tomar esse cuidado. O erro número 2 é medir no circuito diretamente. A gente já fez um vídeo aqui com técnicas de medida em circuito, porém levando em consideração o paralelismo, ok? Esse é um erro que mais causa troca desnecessária. Quando você mede um resistor na placa e você não está medindo apenas aquele resistor, você está medindo a resistência equivalente entre dois nós. Se houver um caminho paralelo, a medição equivalente ela não vai ser apenas R. A gente lembra da fórmula de paralelismo de resistores, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a primeira resistência mais 1 sobre a segunda resistência mais e assim por diante, ok? Então, a gente deveria levar em conta isso, já que o valor vai tender a ser sempre menor. Então, na prática, a gente consegue ver aqui é o mesmo caso do resistor de 4K7. Vamos botar aqui o ohmímetro. Deixa eu desconectar essa energia aqui que não precisa mais. Tá lá. Se eu tiver um outro resistor aqui, esse outro aqui de 4K7 em paralelo, obviamente, o que vai acontecer? A resistência cai aproximadamente pela metade, ok? 2,38K. Ou seja, eu estou medindo em cima desse resistor, só que no circuito tem um outro resistor, não estou vendo, ele está lá do outro lado, mas ele está ligado aqui nele e vai interferir na medida, ok? Pior ainda que outros resistores em paralelo é a presença de semicondutores. Então, por exemplo, eu tenho um outro circuitinho aqui, um resistor de 100K que está interligado junto a um transistor. Olha o que pode acontecer, mesmo eu não estando na escala de diodos. Olha o que pode acontecer. Eu vou fazer medidas agora no resistor. Vou medir esse resistor aqui, que é um resistor de 100K. Tá lá na escala de resistência, né? Vamos ver aqui. Quanto é que ele mede aqui? 100K. Ok? 100K. E falei, tá bom esse resistor. Ok. Mas eu medi numa determinada posição aqui. Se eu inverter as pontas de prova nesse mesmo resistor, sem levar em consideração que existe um semicondutor próximo, olha o que acontece. Caiu para 66K. Eu estou medindo em cima do mesmo componente. Isso aqui é um componente despolarizado. E é um componente que não é semicondutor. Então, independe a posição de medida da ponta de prova. Deveria depender. Mas como ele tem lá um semicondutor, o que eu estou fazendo é, nessa polarização, eu estou fazendo que o semicondutor conduza. Ó, vou inverter novamente. Invertendo novamente. No mesmo ponto de medida, 100K novamente. Ó. Então, de um lado mede certo, não está conduzindo o semicondutor. Do outro lado, o semicondutor conduz e fica em paralelo com o resistor, alterando a medida. Outro ponto a se levar em conta quando existem semicondutores próximos na conexão daquele resistor que você está medindo. E isso pode acontecer com transistores, com diodos, com MOSFETs, inclusive com circuitos integrados. Tá? Não só necessariamente com transistores bipolares. Qualquer tipo de semicondutor pode apresentar esse comportamento e alterar. A corrente de teste do multímetro vai polarizar em algumas situações as junções PN
E dependendo da polaridade das pontas, a leitura vai mudar, e isso porque o modelo equivalente muda. Então, conclusão, o multímetro mede entre nós e não mede componente isolado. Tomar cuidado com essa situação. O erro número 3 é ignorar as limitações físicas. Então, agora a gente fala um pouquinho de medição de baixo valor. Se a gente mede um resistor de 0,22, 0,33, 0,39 ohms, mas as pontas de prova do seu multímetro têm mais ou menos 0,3 ohms, o multímetro vai mostrar a soma delas. Olha, na imagem a gente vê que é a soma do valor da resistência das pontas com o ponto que você está medindo no resistor. Isso não significa que o resistor está alterado, significa que você está medindo a resistência do componente mais a resistência das pontas que estão ali em série. E mais, inclusive, a resistência de contato, o contato que você faz da ponta com o componente, que no caso de um resistor muito baixo, pode dar diferença. Tá? Então, vamos fazer uma demonstração prática. A gente sabe que tem algumas alternativas para a gente medir correto, a gente já falou isso aqui em outros vídeos, vamos comentar também. Mas vamos fazer uma medida aqui de um resistor de pequeno valor. Eu tenho aqui um resistor de 0,39 ohms. Vamos ver quanto é que ele mede aqui no ohmímetro. 0,48, bem acima aqui nesse ponto, né? 48, 47. Vamos juntar as pontas e ver quanto é que ele está dando só as pontas. 0,03, 0302. Então a gente tem que somar isso aqui. Aí vai baixar para 0,41, tudo mais. É 0,39 com 5%. Então tem que levar isso em consideração. Parece que ele está medindo um pouco mais, mas na verdade ele está bem próximo do valor original, ok? Bom, se a gente subtrair então a resistência das pontas, o valor real vai se aproximar do valor nominal. Para esse caso, a gente tem algumas saídas, né? Uma delas, em resistência muito baixa, a gente usar multímetros que tenham a medida de resistência em 4 pontas, 4 fios. Alguns multímetros de bancada têm isso. Ou um miliohmímetro, como eu já mostrei aqui em outro vídeo, que é específico, um instrumento específico para medir resistências muito baixas. Em multímetros de bancada, a gente pode usar também a função relativa, que tenta zerar a resistência das pontas de prova e melhora bastante. Eu vou juntar aqui as pontas e vou dar um relativo aqui. Ó. Ele zerou, ele meio que subtraiu o valor das pontas. E aí eu consigo fazer uma medida com um valor bem menor, bem mais próximo do real. Olha lá. Caiu para 0,41, 0,40 ali. Ficou bem mais perto do 0,39 e essa provavelmente é a resistência dele. Então tomar cuidado com essa questão também. Falamos dos 3 erros, mas eu vou comentar aqui um bônus. A gente lembrar que resistores em geral também tem uma coisa que se chama coeficiente térmico, ou seja, ele varia a resistência conforme ele é aquecido. Então muitas vezes você dissolda ele com ferro, ele fica quente, você mede logo após a dessoldagem e ele tem um valor alterado. A alteração normalmente é pequena. Ela é bem menor em resistores de fio, que tem um coeficiente térmico melhor, do que em resistores do tipo de carbono, que normalmente vão ter um coeficiente pior. Vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou medir esse resistor aqui. Ele é de maior potência porque eu vou aquecer ele com uma certa corrente. Tá? Ele é de 680 ohms. Vamos medir primeiro a resistência dele e ver quanto é que ele apresenta. Tá lá, 680 ohms, cravado, hein? Mas estou com 5% de tolerância, 680. Tá? Agora eu vou gerar uma corrente nele. Vamos aquecê-lo com uma corrente aqui. Ele é um resistor para 2 watts. Ok, pessoal? Então eu vou botar aqui uma corrente suficiente para gerar 2 watts nele. E dar uma aquecida dentro do limite dele. Tá? Como se ele estivesse em uso. Botei aqui na fonte. Estou aquecendo ele agora com uma corrente. E vou desligar e vou medir a resistência aqui. Já vou botar aqui uma das pontas. A gente medir a resistência em cima dele. Assim que eu desligar a energia, a gente mede e vê quanto é que deu. Deu 680 cravado, né? Ok. Desconectei ali. Vamos medir aqui. Deixa eu tirar essa garra. 670. Olha lá, 670, abaixou praticamente 10 ohms em função do aquecimento que eu fiz nele.
Ok? Então atentar bastante. Deixa eu ver. Ele está quente, mas dá para segurar a mão. Não está pelando, porque eu não coloquei ele acima da potência máxima dele, que seria de 2 watts. Agora, a resistência, ela vai voltando aos poucos. Ó, à medida que ele esfria, vai voltando lá para 680. Devagar, mas volta. Ok? Aí vocês vão ver aí na curva como é que varia a resistência em função da temperatura. Nos resistores de fio isso é menor. Em carbono, que é este caso aqui, pode ser mais perceptível, mas ela existe, a diferença. A conclusão é a seguinte, pessoal, que medir resistência não é apenas ler o display, é entender como o instrumento gera a medição, qual o modelo elétrico que está sendo medido, quais os elementos estão em paralelo, a gente tem que prestar atenção nisso, e quais as limitações físicas que estão envolvidas. Questão da ponta de prova, questão da resistência de contato e questão da temperatura. Essa é a parte física. Na parte de elementos paralelos é aquela questão de medir na placa, no circuito. Levar em consideração que você pode ter elementos ali, semicondutores inclusive, que enganam bastante a medida de resistores. E conhecer como o instrumento realiza a medição e com isso evitar de fazer medições em circuitos energizados ou que ainda tenham capacitores com alguma carga. Porque você, além de arriscar o instrumento de medida, você também pode fazer uma medida errada, equivocada, achar que está ruim e tentar substituir aquele componente. Ok? Se você já trocou resistor achando que estava alterado e depois percebeu que não era esse o problema, provavelmente uma dessas 3 situações estava envolvida. A eletrônica não é só a ferramenta, é o modelo mental que tem que ser correto. Quando você entende o método de medição, o seu diagnóstico muda completamente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.